Eu me chamo Tiago Galego, sou um homem cis branco de cabelo castanho curto, algumas mechas brancas, tenho um nariz grande, tenho um óculos quadradinho, estou com uma camisa marrom e uma calça jeans clara. Quem está fazendo aqui a interpretação de Libras com a gente é a Janaína Maria, que é uma mulher negra de pele clara, olhos castanhos, cabelos cacheados escuros na altura do ombro, vestida com uma roupa preta e uma calça preta também. Quem está revezando com ela na interpretação é a Vânia Mantovan, que é uma mulher cis branca, de cabelos castanhos encaracolados até os ombros, olhos castanhos, lábios grossos e veste também uma roupa preta com uma calça jeans. Antes de passar a palavra aqui para os nossos curadores e depois também para ouvir as perguntas de vocês, eu quero só apresentar eles com calma e apresentar a equipe dessa mostra também. Aqui do meu lado está a Grace Guarani, que é produtora cultural, diretora e roteirista e curadora, nascida e crescida na aldeia Jaguapiru, pertencente aos povos Guarani Kaiowá de Mato Grosso do Sul e atualmente residente no território indígena Pancararu, em Pernambuco. É uma das cineastas indígenas pioneiras mais atuantes em diversas produções audiovisuais no cenário do cinema brasileiro. No seu currículo, assina direção, roteiro e fotografia em mais de 8 obras audiovisuais. Destaque para a direção e a fotografia do longa documental premiado internacionalmente My Blood is Red. Foi autora no especial da Rede Globo Falas da Terra. Integra o time de direção da segunda temporada da série Cidade Invisível, do Netflix. Assina como chefe de roteiro o projeto de gamer animação Entre as Estrelas. É uma das roteiristas e diretoras da série Histórias Impossíveis da Rede Globo. Ao lado da Grace está o Takuman Kuikuro. Ele é idealizador do primeiro Festival de Cinema e Cultura Indígena, cineasta, membro do povo indígena Kuikuro, fundador do coletivo Kuikuro de Cinema, presidente do Instituto da Família do Alto Xingu, atualmente vive na aldeia Ipatse, no território indígena Xingu, dirigiu o documentário As Hipermulheres, juntamente com Leonardo Sete e Carlos Fausto, tem filmes premiados em festivais como Gramado e Brasília, e no Presence de Autóctone, em Terre Zanvu, Montreal. Em 2017, recebeu o prêmio de bolsa honorária da Universidade Queen Mary, em Londres. Em 2019, foi o primeiro integrante indígena do júri no Festival de Cinema Brasileiro em Brasília. Foi idealizador e curador do First Brazilian Indigenous Film Festival, UK. Recentemente, foi curador da exposição Xingu Contatos, que aconteceu aqui no IMS Paulista, e curador do programa Arandu, Listen to the Weather, Celebrating 35 Years of Indigenous Filmmaking from Brazil, que integra a programação do High Film Festival 2023 em Londres. Ao lado do Taku está o Christian Fishgold, doutor em literatura comparada pela UERJ, lecionou em universidades no Brasil, Reino Unido e Angola, foi pesquisador visitante pós-doutorado na School of Arts, Languages and Cultures da Universidade de Manchester, com pesquisa sobre obras de cineastas indígenas no Brasil. Possui pós-doutorado em Teoria e História Literária pelo Instituto de Estudos da Linguagem, IEL, da Unicamp, com pesquisas sobre antropofagia cultural e neoanimismo. Tem também desenvolvido projetos na área do cinema experimental, publicado artigos em diversas revistas acadêmicas, realizou mostras de cinema indígena em Londres e Bristol, Reino Unido, Rio de Janeiro e São Paulo, Brasil. Na produção executiva da mostra está a Aline de Moraes, que está aqui presente. Os assistentes de produção são Ana Paula Cavalcante e Gregório de Moraes. Agradeço também ao Luiz Guilherme, que fez a produção das cópias, e a nossa equipe de cinema, a Késia, que está aqui, e a Késia e ao Lucas, que está de férias, e também a equipe de projeção, que são a Ana Clara Costa, que está lá em cima, e o Antônio Vidal. Então, feita toda essa introdução, eu queria primeiro pedir para vocês falarem um pouco da mostra de um modo geral, e fiquei pensando muito, assim, pensando na proposição que vocês fizeram, tanto na seleção dos filmes, quanto na proposição do título, né? Eu fiquei pensando muito no jogo da analogia da terra com a tela, né, na demarcação da tela. E aí, tendo assistido agora essa sessão e ouvindo a protagonista do filme que a gente viu, Caporo, chamado Das Matas, quando ela fala que para o seu povo a terra é a vida, é a história, é a cultura, eu fico pensando assim na lógica dessa analogia, né, pensando que todos os filmes que a gente viu, de algum modo, lidam com povos que estão tentando responder ou reorganizar seu modo de vida a partir do impacto branco no território em que eles estão. Acho que os 4 filmes eles lidam diretamente com isso. E fico pensando que os filmes que a gente está vendo aqui, eles também, de algum modo, os filmes que a gente vê nessa mostra e o cinema indígena brasileiro como um todo, assim, eles também, de algum modo, operam num certo reflorestamento do imaginário, assim.
um reflorestamento do que são os povos indígenas do Brasil, na sua diversidade cultural, na sua diversidade criativa, na sua diversidade de expressão, um reflorestamento de um imaginário que foi por muito tempo desmatado, assim, na construção dessa figura do índio, enfim, todas essas representações violentas que foram produzidas ao longo dos últimos anos. Assim. Então, queria pedir um pouco para vocês apresentarem o que levou vocês a construir esse panorama que a gente está vendo aqui e um pouco como é que ele se conecta com a trajetória de cada um na produção audiovisual, seja na produção, na pesquisa, na produção cultural, enfim. Só... Eu vou fazer o que eu esqueci, né? Eu sou uma mulher indígena, tenho cabelo pelos ombros, tenho uma cara redonda também, com uma pele meio amarelada, tô com a roupa toda preta, tô com um brinco colorido de miçanga, tô com colar de miçanga, acho que é isso. Bom, acho que falar um pouquinho da seleção desses filmes, acho que tem a ver também com o que a gente, no início, comentou, né? Como que a gente ia fazer esse panorama, né? Como que a gente ia imprimir um pouquinho do que é as produções indígenas hoje no Brasil. E claro, né, vem muito de encontro com o que é a gente mesmo, né? Não deixa de desassociar o que é a gente das produções mesmo. Tanto é que vocês viram, né, nessa primeira seleção de filmes, e é muito isso, assim, né, falar particularmente dessa, né, que a gente acabou de ver, né, que acho que falando por mim, depois os meus colegas vão falar, né, é claro, né, cada um na sua perspectiva, mas eu acho que para mim, né, como parte dessa curadoria, veio muito de encontro mesmo, né, com o que a gente desenvolve em relação também a processos criativos e de como que isso reverbera nessas produções, né? Por exemplo, a gente viu uma seleção de filmes muito fortes, impactantes, enfim, e lindos também, né? Dentro do que se propõe ali, mas vocês vão poder ver daqui para frente, né? No caminhar dessa mostra, também como ele é diverso, né? Como ele é diferente, né? E eu acho que isso vem um pouco também desse meu lugar como curadora, né? Como a gente colocar, né, nesses vários nomes que a gente deu, né, em cada categoria, um pouco desses cinemas diversos, né, um pouco desses cinemas mesmo, né, que apesar da gente falar, né, do cinema feito por nós, hoje tem esse nome, cinema indígena, como tudo que a gente faz no país é isso, né, cinema de mulher, cinema de negro, mas a gente sabe que dentro desse contexto, né, ele é muito diverso, ele é muito diferente na sua concepção de fazer, né, de realizar, de criar. E é um pouco muito isso que eu trago também, né, falando dessa minha perspectiva, dentro dessa curadoria, né, de poder trazer um pouquinho a pontinha, né, desses processos criativos diferentes. Mas, ao mesmo tempo, esses processos criativos eles trazem muito forte também essa maneira, né, de como a gente se posiciona o nosso corpo para frente também das câmeras, porque é as nossas vivências ali. Né, e isso vem muito forte também, né, que você comentou, né, como que esse processo de demarcação tem a ver com essa questão também. Acho que passa muito por esse processo de existência mesmo, porque a imagem ela trabalha muito isso, né, o processo da gente existir através das imagens. E isso é muito, muito, muito claro e muito forte assim, nas imagens que a gente vê, né, como que esse processo de existir, né, através das imagens, ele reverbera muito, né, e ele tem muita força, porque a gente sabe, né, pelo processo natural, é isso, né, a gente vê uma coisa, a gente se vê, né, tem muito esse lugar de poder existir através dessas imagens. Eu acho que é um pouco disso também
que, de novo, eu trago nessa possibilidade de hoje, no processo curatorial, ou no processo de realização de cinema, enfim, em tudo que eu movimento, é muito isso, de trazer para essas pautas imagéticas, digamos assim, esse processo de existência mesmo da gente, enquanto um corpo meu, feminino, indígena, de poder estar existindo, né, e, de uma certa forma, que é resistindo, enfim, mas é resistindo. Acho que através desses processos, né, dessas imagens que são construídas, né, seja no processo intelectualmente falando, não acadêmico, mas de vivência, né, que acho que isso conta muito também, né, quando a gente fala desses processos de intelectualidades orgânicas, também vem muito nesse sentido da nossa vivência, né, e como a gente projeta isso também nas nossas criações. E acho que é um pouquinho disso, assim, falando desse processo, né, de como que eu me coloquei dentro desse processo curatorial, né, de reverberar essas imagens, né, nesses lugares de existência política mesmo. Boa noite. Então, eu estou com essa roupa branca, estou com colar de caramujo, de coco e tem dente de onça. Eu estou com também pulseira que vem lá do meu povo, né? Que eu estou usando, e calça preta. É isso. Então, eu fico muito feliz de ver nosso artesanato, vamos dizer isso, nosso artesanato, nossa obra, né, que nós produzimos dentro da comunidade. Cada povo estão produzindo, eu chamo de artesanato, né, nosso filme, que cada um está produzindo. E a gente trouxe a gente fez essa seleção junto com os meus colegas, Graça, Christian, uma coisa muito muito forte, que a gente realmente cada vez mais trazendo ocupando espaço da tela, demarcando essas telas, né, sempre eu falo isso, para que onde nós podemos mostrar e nossa realidade, né, através do cinema, através do audiovisual. Uma coisa aonde estamos querendo realmente ter esse espaço, né, para que a gente pode mostrar que as pessoas que não conhecem nossa história, assim, né, e porque a gente precisa tipo de espaço, né, uma coisa que onde a gente quer mostrar nossos filmes, onde a gente quer mostrar a nossa realidade, né, e porque a gente porque a gente tem muita dificuldade de onde nós podemos mostrar nossos filmes, né? Uma coisa dentro do que a gente fez uma curadoria, né? Onde eu faço parte disso, junto com os colegas, e que a gente trouxe a seleção e pegando vários estados diferentes no Brasil para que nós podemos ter para que a gente pode ter um espaço, né, de onde a gente pode mostrar a importância de comunidade, de cada um falar sobre seu povo, né, que eu falo assim, a cinema e traz que representa seu povo, né, isso que eu acho que eu quero dizer aqui para vocês. Boa noite, de novo. Bom, eu sou o Christian Fitzgold, eu estou de camisa vermelha, tenho cabelo preto, encaracolado, estou usando uma calça azul, um sapato preto, uma pulseira, foi presente do meu querido Jaider Isbel, que já faleceu, infelizmente, e um colar azul. Bom, aqui a gente falou algumas coisas, né? Eu achei muito interessante. Vou tentar não esquecer, assim. Mas primeiro você falou uma coisa muito interessante, Tiago, reflorestamento do imaginário. Eu vou usar isso no artigo e vou te citar, tá? Vou fazer isso, porque achei muito interessante a expressão.
para um efeito que esses filmes indígenas causam, que essas imagens indígenas causam, eu acho, no nosso contexto, né? Bom, a gente viu aqui uma outra coisa, que é uma sessão dedicada às relações com o meio ambiente, né? Os filmes que tratam das relações com o meio ambiente, desde forma muito direta até de formas mais poéticas, né? Esse último filme, ele é um filme de 2012, era uma carta endereçada, uma carta manifesto endereçada a Rio+20, né? E tanto que ainda cita ali a Dilma e tudo isso naquele contexto. E ele é uma espécie de um gancho que a gente fez, eu não sei quem vai estar aqui amanhã, mas quem tiver vai ver que é uma espécie de um gancho, porque amanhã os filmes são muito mais politizados. Amanhã, politizados no sentido, esses são super políticos também, mas amanhã nós teremos filmes em zonas de conflito, filmes onde a câmera está sendo usada como instrumento de proteção aos cineastas, às comunidades. Então, esse filme, ele meio que, né, quando a gente pensou na ordem dos filmes, ele fazia esse gancho para o dia seguinte. São filmes ali bem impactantes, bem fortes, de zonas mesmo de conflito, coisa que hoje nós não vimos, né? Então, acho que isso ilustra um pouco a diversidade que a Grace falou, né, que a gente está falando o tempo todo do quão diferentes esses filmes são. Quanto ao processo, bom, para mim é riquíssimo discutir os filmes com a Grace, com o Taku e com outros cineastas. Eu acho que isso começou lá atrás, eu e Taku, a gente conversando, vamos propor uma mostra e não sei o quê. E quando a gente, para fazer essa segunda, a gente se deu conta desse movimento super importante, super forte, que são as cineastas mulheres, as mulheres indígenas, que cada vez mais produzem. Não é, Taku? E aí a gente falou, vamos chamar uma cineasta para estar com a gente, para trazer coisas para esse debate. E a Grace trouxe coisas fantásticas. Grace, muito obrigado. Para toda a programação, pontos de vista assim, muito, muito interessantes. Então, acho que foi... E uma outra coisa importante também é que a gente queria fazer uma retrospectiva do cinema indígena, de todo esse tempo de cinema indígena, mas que não fosse uma retrospectiva que olhasse só para trás, mas que ela olhasse para frente também. Então, no final, acabou virando Celebrando, e a gente teve conversas, né, sobre... O título inicial era 35 anos de produção audiovisual indígena, e a gente teve esse debate, mas 35, mas o primeiro filme que a gente vai passar é de 1999. Então, da onde vem os 35? Os 35 anos vêm de todo um processo anterior ao primeiro filme. Experimentos que foram realizados em comunidades, trabalhos onde o diálogo com indígenas já se apresentava de forma muito concreta ali. Então, mas no final a gente optou por simplificar e não ter que explicar tudo isso que eu estou explicando agora e fazer Celebrando a produção audiovisual indígena. Mas acho que uma das principais funções, eu acho, pelo menos na minha perspectiva, era fazer uma retrospectiva, uma mostra que olhasse para o passado, mas também para o futuro. E a gente vai ter na programação algumas produções que são muito contemporâneas, estão dialogando muito com linguagens contemporâneas, com temáticas muito contemporâneas. Então, claro, né, essa produção de hoje mesmo dialoga com o contemporâneo. Então, mas filmes recentes também que estão sendo feitos, a gente vive uma profusão de produções e imagens indígenas que eu acho que é muito interessante de analisar como elas estão ocupando e reflorestando o nosso imaginário, como diz o Tiago, muito bem anotado. Acho que é isso. Enfim, eu só para apontar o que o Christian falou, as sessões de amanhã acontecem às 6h45 e às 8h. São os dois programas chamados Cinema Indígena e Resistência Política. A gente tem ali fora uma revistinha com programação completa da mostra, também está no site do IMS. Nessa revista, dentre outras coisas, tem um mapa indicando
o território e a etnia de cada um dos cineastas que estão aqui nessa mostra, né? Então, para dar um pouco também uma noção de onde vêm esses filmes, né, da variedade geográfica. E aí, pegando esse gancho, eu queria pedir para vocês comentarem um pouco esses eixos, assim, essa escolha dessa divisão em eixos e um pouco apresentar mesmo aqui para o público. E queria pedir para vocês comentarem um eixo específico, que tem um nome que eu acho muito bonito, que é o Imagens e Espírito. E aí, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre isso, como vocês... Eu de novo. Peraí, me dá uma colinha aí, dá? É muita coisa. É muita coisa, gente, que eu tô vindo até ele. Tá lá no meio do acampamento, correndo. E ainda, enquanto você procura, ainda lembrar que é isso, né? Estamos na semana do ATL, está tendo um movimento super interessante agora em Brasília. Taco e Grace vieram, pousaram aqui e depois já retornam também. Bom, achei. Bom, acho que a questão da escolha, né, dos filmes, ele dialoga muito com os filmes mesmo, né? Por exemplo, a gente tem aqui essa primeira visualização que a gente teve com esses filmes, né, que é o cinema indígena e meio ambiente, que paralelamente a esses ou não, outros também vai tocar em questão do meio ambiente, mas esses realmente eles dão uma mergulhada a mais, né, toda nessa questão que vocês falam como meio ambiente, para a gente, enfim, outras linguagens. Mas tanto esse, né, como as outras, mais em específica, né, a essa mostra, a essa seleção, né, que a gente deu de nome Imagens e Espíritos, que, aliás, foi uma sugestão minha, que é muito de pensar mesmo essa possibilidade, né, de reverberar, acho que que é uma constante também muito presente, por exemplo, no filme, né, da Parenta Machacali, né, que ela cita isso muito. E é muito isso também de como que essas imagens dialogam também com o nosso imaginário, ou seja, reflorestar, ou seja, enfim, qualquer outra nomenclatura que a gente denomine, mas a gente tem essa possibilidade de viajar mesmo, né, no que a gente sente também, porque é isso, né? Acho que essas imagens de espírito também nos conectam a um lugar também, né, de estado, né, e de receber, né, essas imagens, né, essas histórias que são contadas. Foi muito pensando nessa condição mesmo, né, de trazer essas imagens como forma de, acho que passa que é um pouco também da filosofia do meu povo, que é essa nossa existência, dessa nossa palavra alma, que é espírito, que ao mesmo tempo é fala, é muito nesse sentido, assim, né, da gente imaginar esse emaranhado de sentimentos mesmo, não vou saber denominar mais do que em português, enfim, mas é muito nesse sentido, assim, pensando nessa... Eita, agora que eu vi que fui assim, não sei se você estava escutando, estava assim com o microfone, eu vi. Mas é muito nesse sentido que esse nome vem, né? Imagens e Espíritos, né? Da gente poder receber, né, essas imagens como forma de reconectar com o que a gente sente, né, através dessas imagens. Mas toda a nomenclatura que a gente deu, né, tem a ver um pouco, né, com os filmes, né, o que eles possam impactar de uma certa forma, né, pelo menos na gente, né, o que eles reverberaram. Então a gente denominou esses nomes. Enfim, foi o que eu senti, né? Eles podem sentir outras coisas aí, mas foi o que eu senti. É isso. Imagens, espíritos, para a gente é uma coisa que a gente fala uma coisa, porque cada povo tem seu entendimento diferente, né? Porque para a gente, para os mais velhos,
que as pessoas entendem realmente uma coisa, imagem de espírito, né? Que a gente fala Itzeken, quer dizer espírito de natureza, que vem sempre vindo de natureza mesmo, assim, que aonde a imagem representa aquele espírito de natureza, né? Espírito que vem para onde nós podemos contar história através disso, né? E isso que eu me sinto, né? Pela imagem. A imagem vem de natureza porque a gente representa as coisas, nossa cultura vem tudo pela natureza, né? Por isso que a gente fala que imagem de espíritos, né? Que vem isso pela ritual, pela história que a gente conta também. E eu acho que é isso, porque então, na verdade, hoje realmente é uma coisa que eu não totalmente eu tô realmente para falar realmente aqui, né? Eu não estou realmente me sentindo muito bem para falar, não sei, realmente não estou bem, desculpa a gente, porque exatamente, porque não estou realmente totalmente, eu estou viajando o tempo todo. Desculpa. O Taku está viajando muito e tinha uma frase, eu não me lembro de quem que era, um sábio indígena que falava sobre a viagem de avião. Não me lembro quem foi, não me lembro se foi o Davi Copenau, quem que disse que quando viajava de avião ele queria falar do efeito, ele falava porque é tão rápido que o corpo chega primeiro que a alma, né? Então aquele efeito que a gente sente é a alma chegando depois. Então, quer beber uma água, Taku? Tá tudo bem? Consegue uma água para ele, Thiago? Bom, eu não tenho muito o que falar. A única coisa é uma percepção nossa de que muitas comunidades, isso é algo ainda para ser melhor analisado por nós, acadêmicos, enfim, chatice acadêmica, mas essa coisa de como diversas comunidades utilizam a mesma expressão para traduzir imagem e espírito. Em diversas comunidades a gente tem essa coisa. Então, é uma coisa muito interessante. E uma vez, numa conversa com a Sueli Machacali, num debate, na mostra que nós fizemos fora, em Londres, eu perguntei para ela sobre isso, por que os Machacali usavam a mesma expressão para falar de imagem e de espírito. E a Sueli foi dando uma explicação tão bonita, ela foi lá naquele tempo dela, ela foi falando, e no final ela falou uma coisa linda, ela falou, porque para a gente o cinema é uma coisa viva, assim como os espíritos. E eu achei aquilo fantástico, assim, essa descrição dela. Então, eu acho que seria isso. Eu também queria só reforçar amanhã muito, para quem quiser, quem tiver afim, os filmes de amanhã, para quem não viu, são muito, muito importantes e muito fortes e muito bonitos de ver como o cinema pode ser usado, como o Ailton fala, né, combater com a câmera na mão. Então, são filmes realmente fortes, né, assim, no sentido de zonas de conflito, que a gente, às vezes, não tem ideia do que está acontecendo num Brasil profundo, onde as comunidades indígenas estão lutando para a preservação do seu modo de vida, da natureza, da sua cultura, contra forças muito poderosas. Então, a sessão de amanhã também eu acho muito importante por isso. Não sei se você quer abrir pergunta para os... Oi, eu sou a Cami, eu trabalho no Instituto Igarapé. Eu não sei se vocês conhecem o Instituto Igarapé, é um instituto que trabalha com... Está dando para me ouvir? Não? Com segurança pública, segurança digital e segurança climática. E agora a gente está começando um trabalho que já foi desenvolvido em outras versões, antigamente, em outros anos,
mas a gente está tentando continuar um trabalho que trata de defensoras do meio ambiente, olhando para a região amazônica peruana, colombiana e brasileira. E a nossa principal forma de construir esse trabalho é conversando com defensoras e tentando trazer, que nem vocês estavam falando, espaços que, de fato, estejam dispostos a ouvir e construir. E aí eu tenho, na verdade, 2 perguntas. A primeira o nosso trabalho é focado principalmente em mulheres defensoras, então eu queria fazer uma pergunta específica, perguntando como é ser uma mulher dentro desse meio e como que é a receptividade, mesmo dentro do próprio ambiente, assim, dentro do cinema indígena. E a minha segunda pergunta tem a ver com a construção de políticas, que acho que o Christian tinha falado no começo também sobre isso. Como tem sido esse espaço de construção agora com a mudança de governo, pensando, por exemplo, no programa de proteção de defensores, que a gente estava vendo uma super destruição acontecendo, né, desse programa, e como isso está sendo construído agora. Se vocês têm alguma informação sobre isso, também pode ser uma pauta que vocês não estão acompanhando, tudo bem. Mas, enfim, eu queria trazer um pouco dessas perguntas e aproveitar para agradecer também a oportunidade de estar entrando em contato com esses conteúdos, assim, porque eu, particularmente, nunca tinha visto nenhum filme feito dessa forma, assim, e é muito bonito, é muito forte e, ao mesmo tempo, né, causa indignação, e é necessário que cause indignação. Então, eu queria só agradecer, assim, pela oportunidade também. Pode ser que eu sou mulher aqui, né? Bom, brincadeiras à parte, eu acho que eu fiquei feliz na sua pergunta, porque acho que é a primeira vez que eu escuto quando eu estou aqui, né, para ser, enfim, para perguntar mesmo, pergunta como é ser mulher, sabe? Porque é isso. É exaustivo, muitas vezes, você estar num lugar para falar do seu processo criativo como mulher, né? E você se atravessa primeiro pela questão mesmo, que eu vou falar que isso, de fato, é racismo, sabe? Coloca a questão indígena como se fosse uma questão, não que a gente não reforce, em alguns momentos isso é muito importante, mas tem lugares, né, que isso propositalmente te coloca numa qualidade inferior, né? Quando você está numa mesa, por exemplo, que tem realizadores, enfim, né? Maioria branco, digamos assim, né? E você lá, como é ser uma mulher indígena, sabe? Primeiro eu queria agradecer sobre essa particularidade que para mim faz toda a diferença, sim, né? Porque como mulher indígena eu tenho meu processo criativo, né? E muitas vezes acho que esse processo criativo muitas vezes também está nesse papel de Takuma, apesar de não ser mulher, mas essa exaustão, sabe? Porque eu posso falar aqui de uma maneira romântica, sabe? Mas às vezes estar nesse lugar assim, exausta, sabe? Exaustos, né? Porque, enfim, né, Takuma, às vezes a gente não para, né? Daqui pulando daqui, coisas na cabeça. E por essa condição mesmo, né? Porque é tão difícil, muitas vezes, a gente ser os únicos, sabe? Não tem só a gente, né? Tem vários outros criadores, né, que merecem ser escutados, né? Merecem fazer essa troca também com vocês. E, muitas vezes, nesses lugares só tem, né, essas mesmas pessoas, sabe? E estar nesses lugares, como sempre, quase as mesmas pessoas, é muito cansativo, né? Porque, ao mesmo tempo, né, a gente tem que estar nesses lugares, né, a gente tem que fazer essa negociação cultural que não é fácil, é muito violenta, né? Isso eu sei de anos, né? Mas hoje, falando como é mesmo, né, acho que você estar muito bem preparado emocionalmente, espiritualmente, porque senão você abandona, sabe? Hoje, depois de alguns anos, depois de uns 15 anos, eu consegui
criar um pouquinho dessa casquinha dura, digamos assim, sabe? Mas tem alguns momentos que às vezes você perde arrego, sabe? Você não aguenta, né? Principalmente nesse mundo que eu estou me colocando mesmo, né? no lugar digamos, do mercado, da indústria, que é um lugar muito massacrador, assim, não só como mulher, mas como pessoas que quase nunca tiveram acesso a isso. Porque a gente sabe que hoje, né, as produções não se limita só quem sempre quem sempre produziu, né? A gente sabe que as criações hoje estão aí nas margens e são criações riquíssimas, né? E muitas vezes é isso que a gente tem, né? Essa jornada incansável de poder estar lutando para poder estar nesses lugares, né? E paralelo a isso criando, né? Com mínimo ou com quase nada, né? Porque é isso também, né? O que a gente consegue, né, absorver desse lugar da indústria, enfim, do mercado é quase nada, né? Porque a gente não tem de fato acesso mesmo. Então, tá nesse lugar dialogando, né, constantemente, ele causa alguns, digamos assim, efeitos colaterais, que é isso um pouco, né? Que eu sou mãe, eu tenho uma filha de 11 anos, então também é falar desse outro lugar como mulher, né, que a gente se afasta, né? E isso como mulher dentro desse cenário, não é todos os lugares, por exemplo, que aceitam uma mulher para trabalhar, que por mais que o pai dela cuide, enfim, ele é um ótimo companheiro que faz tudo com ela, mas eu não posso estar carregando ela em todo lugar, né? Porque não tem essa compreensão. Para além disso, né, essas questões de mulheres que a gente sabe que existe, né, tem essa outra condição mesmo de ser indígena, né, que não deveria ser uma condição, né, mas isso vem às vezes muito forte, como realmente de desqualificar, né, o seu trabalho, o seu processo, né, o seu processo humano, né, chega a um ponto da gente escutar umas coisas tão bizarras que é isso, né? Questiona a sua condição de humanidade ali no processo de você estar se colocando como profissional, e isso assim é muito desgastante, né? Mas enfim, eu acho que é um lugar que a gente tem que estar, né? Por mais que a gente tenha essa produção rica, né? E a gente produz mesmo quase nada, mas a gente precisa estar nesses lugares assim, que é de extremamente importante, porque, por exemplo, hoje eu consigo acessar alguns lugares onde todo mundo assiste, né? É a primeira vez que eu consigo dirigir, né, e roteirizar uma produção que é uma das maiores. Enfim, a gente tem lá as questões. Eu mesmo tenho questões, né, com essa estrutura, mas a gente sabe que é um mecanismo que chega em todo lugar. Né? Às vezes, a pessoa não tem nem muita energia no lugar, mas, enfim, tem um gerador, tem uma bateria naquele lugar que você consegue assistir. Né? Então, e isso, para mim, né, como parte assim, do que me fez estar nesse lugar, que foi isso, a falta de referência, de não ter ninguém. Né? Quando eu comecei, foi isso, eu não via ninguém com o meu rosto, não via ninguém, né, do meu lugar, como se a gente não existisse. Né? E hoje assim é uma conquista para mim assim muito grande poder estar colocando uma produção e escutando ali a minha língua, o meu idioma, assim é outra concepção, né? Por mais que quando a gente cai dentro dessas estruturas, a gente tem esses efeitos colaterais, enfim, e passa por vários atravessamentos, mas é uma coisa assim que, sinceramente, assim, falando para mim, eu nunca ia imaginar que eu ia escutar e ver, né, uma produção, né, com pessoas igual a mim, né, falando, sabe, a minha língua. Nunca que eu ia imaginar. Então, por isso que se faz necessário também de ver como que isso é importante da gente estar nesses lugares. Né? Não só que é importante também nesses lugares, né, que tem os nossos parceiros, como aqui, né, de estar falando com vocês, de fazendo essa troca, mas também de acertar esse público maior, né, e de não estar só dentro das academias, que também é importante, mas de estar junto com o povo, né? de falar essa linguagem com o povo, acho que de imprimir na tela que, para além das nossas questões culturais, que são riquíssimas, nós somos seres humanos iguaizinhos a vocês, sabe?
a gente faz as mesmas presepadas, digamos assim, né? Os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, né? Ri ou chora, enfim, mas é a mesma coisa, né? Acho que o que nos diferencia é isso, né? E que a gente é muito bem resolvido, né? A gente sabe muito bem que a gente é na nossa cultura, de onde a gente veio, para onde a gente vai, porque é isso também, o nosso tempo é circular, mas a gente consegue fazer essa transição e esse domínio da nossa intelectualidade, da nossa ciência cultural, e a de vocês também, só que a maioria das pessoas não conseguem, que não é indígena, não consegue fazer, ultrapassar essa barreira, né? E isso, para a gente, às vezes, é muito desgastante. Né? Por que a gente tem que dominar uma língua, a gente tem que dominar um contexto, dominar a estrutura, por exemplo, né, dessa bagaceira aí, né? E a maioria das pessoas não faz um esforço, né? E isso cansa muito, porque dependendo dos lugares onde eu vou hoje, eu me recuso a explicar a minha condição, sabe? Eu estou aqui, não vou falar de mim, vou falar. Se eu estiver numa mesa, né, falando sobre cinema ou falando sobre roteiro, vou falar sobre isso, né? Porque, para além de eu estar aqui, todo mundo vai ver, né, a minha cara redonda, como disse Tacumã, né? Tudo, eu sou isso, né? Então, para além disso, acho que a gente tem que pensar, né, nesses processos, como a gente amortece nesses lugares para a gente poder fazer esse trânsito, né? Porque a maioria dos parentes também desistem na metade do caminho por conta disso. Não aguenta, não é uma pressão muito grande mesmo. Você tem que estar muito bem, ou muito bem louca também, né, para estar nesses lugares. Mas, enfim, é cansativo, sabe? Mas, enfim, acho que a outra pergunta que eu até acabei me empolgando. Ah, sim. Sim. Mulher, eu não vou mentir para vocês, sabe, que a gente tá chegando, sabe, agora, principalmente assim para mim, falando comigo mesmo, falando para vocês, eu tenho, assim como todo o meu povo, enfim, alguns parentes têm historicamente a gente tem uma questão muito complicada com governos vai governo e entra governo, porque paralelo a isso, né, a gente sempre tem algumas coisas assim, mas eu tenho muita esperança, assim, né, tanto é que a gente vê parentes, né, que estão adentrando aí, né, que estão se colocando em alguns lugares assim importantes. Eu acho que a esperança é o que fica, assim, mas eu não vou mentir que para mim não tenho a questão ganha, sabe? Porque é isso também, quando a gente mexe com política mesmo de fato partidária, né, meio muda assim também o cenário, né? Mas eu acredito, né, e tenho esperança que a gente possa ter cenários melhores, assim, né? Eu não vou ser pessimista, né, nesse lado, porque senão aí não tem jeito, né? Mas é isso, assim. Não sei se eu respondi. Eu vou falar um pouco, acho que estou bem agora, realmente. É muita coisa, na verdade, né? Como o Graça falou, sobre essa trajetória que a gente enfrentando, não é somente com mulher também que acontece isso, também para todo mundo, né? E para a gente, né? E sempre eu mesmo eu falo assim, o que eu estou fazendo, aonde eu estou indo, o que eu estou trazendo, o que eu estou levando para fora da minha comunidade, fora da minha família, porque eu fico assim, viajando, sei lá, na Europa, a gente estava na Europa com o Christian também, levamos também a mostra de cinema indígena para lá, fiquei lá quase um mês, eu falasse o que eu estou fazendo aqui, o que eu vou levar para de volta, as coisas, entendeu? Eu tenho as crianças também, ficam lá me esperando, o tempo todo me falando comigo, sei lá, uma coisa assim.
dessa vez eu trouxe minha mulher, assim, eu falei assim, bora lá comigo, só para ver o que realmente eu estou fazendo, o que realmente eu estou apresentando, o que eu estou falando para essas pessoas. Assim. O tempo todo minha mãe me pergunta onde eu estou, sei lá, uma coisa assim, entendeu? E fala que, eu falo assim, eu estou entrando agora de avião, agora eu estou descendo de avião. Entendeu? Isso que eu faço, entendeu? E onde eu estou realmente, e eu falo assim, ele fala assim, beleza, vai com cuidado, e não, fala assim, porque fico aqui e preocupado com você. Não, fala assim, não é que a primeira vez eu estou indo, eu já fiz várias vezes. Uma vez que agora eu estava embarcando para a Europa, né, encontrar com o Christian lá para Londres, eu falei assim, embarquei 11 horas da noite, daqui a 1 hora de voo, o avião deu problema. Aí a gente tem que voltar de novo, tem que voltar. Eu mandei mensagem para minha mãe assim, estou voltando de avião porque o avião deu problema, eu tenho que trocar avião. Aí isso que eu faço, eu falo assim, o que eu estou fazendo aqui? Será que vai acontecer alguma coisa? Ou não vai não. Vou falar assim, entendeu? Tudo é coisa que a gente está enfrentando, não é com sua mulher que está enfrentando as coisas também. As coisas, que para a gente, para mim, isso é uma coisa, a gente está enfrentando políticas também, né? Uma política que a gente leva dentro do cinema, como Graça falou sobre a sua pergunta também, falou assim, a gente queria ver dentro da política imagens de povos indígenas realmente lutando uma coisa só, não é brigando entre a gente quer realmente uma coisa, imagem dos povos indígenas dentro da política. Agora, o governo da Lula e deu oportunidade, eu acho que ele se arrependeu realmente, né, para criar o Ministério dos Povos Indígenas, depois que ele foi preso, né, ele falou assim, agora, depois disso, eu quero fazer alguma coisa. Ele disse que ele leu muito livro lá, muita gente falou que ele levou muito livro para quando ele estava preso lá, leu o livro e aprendeu através desse livro que ele leu, que agora eu preciso fazer alguma coisa, porque ele se arrepende de tudo que ele fez antes. Ele não foi legal com povos indígenas também, agora que ele queria mostrar realmente as coisas, ele queria colocar oportunidade para os povos indígenas. Eu acho que é isso que a gente tem que aproveitar, e a gente não pode brigar entre povos indígenas. E agora a TL que está acontecendo não é exatamente lá, para mim não é manifesta, a gente não está manifestando. A gente quer realmente melhorar a nossa organização, nossa luta, para que cada um lutar realmente, não é a gente brigar entre a gente. Muitos povos indígenas querem destruir próprios indígenas, mas a gente quer realmente melhorar nossa situação no Brasil através dessa luta. Muita gente que não conhece, que diz que a gente está lutando, manifestando contra Lula. Na verdade, não é. A gente está querendo realmente melhorar as coisas. A gente quer realmente assim, lutar entre a gente para que a gente pode lutar para melhorar a demarcação da terra, e outras coisas que a gente está enfrentando, como garimpo ilegal, essas coisas, para que a gente pode melhorar as coisas, a situação no Brasil sobre os povos indígenas. Eu acho que é isso. Deixa eu só falar uma coisinha. Eu sei que não é para mulher indígena, né? Não sou eu que vou responder sobre isso. Mas é curioso para a gente pensar. Eu também fico me perguntando o que eu estou fazendo aqui enquanto homem. Eu falei que era homem cis, branco na apresentação. O que eu estou fazendo aqui com os meus colegas cineastas indígenas. Mas eu estou aqui também, eu acho que como professor, acho que tem o lado da academia e o cinema, e penso o cinema como essa arte colaborativa, né? Então, o que a gente faz aqui é uma grande colaboração. E acho que é esse o meu lugar, assim, vamos dizer que eu também fico me perguntando o que eu estou fazendo aqui, assim, né? Mas acho que é um pouco, para mim é muito enriquecedor dialogar com eles, faz parte do meu trabalho isso. Na verdade, a parte mais prazerosa do trabalho é dialogar, ver filme com eles, ouvir a opinião deles e tudo isso. Com relação à questão política, só complementando uma coisa, uma percepção minha, o Takuman falou agora nessa questão de
as pessoas acham que a gente está manifestando contra o Lula, né? Tem uma parte, sim, considerável, que acha que agora que o governo entrou não deve fazer nada, deixa ali. Acho que a grande diferença desse governo para o outro é porque ele pode ser um pouco mais perecível, absorver melhor, não estou lembrando da palavra agora, mas ele ser um pouco mais absorvente às críticas. Se não houver essas críticas, o outro lado ali, os fazendeiros, vão fazer essa pressão e aí não vai adiantar nada. Essa é a grande diferença, porque o outro governo, nem com toda a pressão, ele dava muita bola para isso, né? O trator passava por cima, ou tentava, né? Não conseguiu, mas tentou. Mas me parece, né, Taku, que esse governo, pelo menos, parece ser um pouco mais, agora, especialmente com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, pode ser que ele seja um pouco mais atencioso com as demandas indígenas, mas se não tiver pressão, o outro lado os fazendeiros vão fazer pressão como estão fazendo pressão. E então é necessário fazer pressão, não tem como esperar, né, como acho que uma certa parte da esquerda brasileira quer aguardar muito. Mas, enfim, é isso, sem entrar em polêmicas. A gente está próximo aqui do fim da nossa conversa, então eu queria perguntar se vocês têm considerações finais. Tem mais uma pergunta. Se vocês não tiverem se vocês não quiserem falar mais alguma coisa, eu passo para uma última pergunta, mas se vocês quiserem fazer alguma consideração final, a gente... Então, na verdade, eu queria complementar mais o que eu estava falando, né, um pouco sobre... Porque eu fico no meio dos fazendeiros, lá onde eu moro, uma cidade que chama Canarana, uma Mato Grosso, onde moram gaúchos, que realmente bolsonaristas, e muitos bolsonaristas. Eu fico provocando eles lá o tempo todo. E tem um mercado lá pequeno, o tempo todo eu fico lá frequentando, ele fica falando, ele mostra o celular para mim, assim, olha que indígenas estão fazendo as coisas, esse aqui, culpa de Lula. Ele fala assim, culpa de Lula? Eu falo assim, culpa de Lula. Então, culpa de Bolsonaro, que está acontecendo guerra no Brasil, falo para ele, entendeu? Você acha que o Bolsonaro foi legal também? Se coloca no lugar da gente. Se coloca, eu falo para ele, eu fico provocando ele o tempo todo. Se coloca no lugar da gente, o que você vai fazer? Eu cheguei último na urna para tirar Bolsonaro, eu falei para ele. Eu cheguei último na urna para tirar Bolsonaro. Eu falei assim, dessa vez Bolsonaro vai sair. Eu falei para ele, falou assim, coitadinho. Que coitadinho o quê? Eu falei para ele, deixa ele sair. Eu falei para ele, entendeu? Porque realmente eu vivo no meio dos fazendeiros, numa cidade que chama Canarana. São todos, você vê tudo na rua, carro deles só Bolsonaro, carro deles tudo Bolsonaro. E eles falam assim, 100% para o Bolsonaro, lá, escrito, até agora, eles não tiram, não. E, então, é isso que eu fico lá enfrentando o tempo todo. Eles me provocam, eu fico provocando eles também, mesma coisa. Então, muito a coisa, né, realmente acontecendo, mas a gente está lutando junto com as lideranças e através do cinema. Cinema é uma coisa de uma ferramenta onde estamos querendo mostrar o que realmente está acontecendo no Brasil, dentro da nossa aldeia, fora das nossas aldeias, e aonde estamos vivendo, né? Uma ferramenta, por isso que a gente colocasse demarcação da tela, assim, estamos querendo demarcar nossas terras através disso, provocando isso, né? E provocando uma coisa que eu falo assim, branco do nosso lado também, como se fosse uma provocação com branco, com indígenas, assim, trabalhando. Eu gosto assim, e brancos trabalhando sobre os indígenas. Fala assim, lutando pela causa indígenas. Uma coisa que eu gosto de fazer uma provocação sobre essas pessoas que lutam pela causa indígena e que faz parceiro com o trabalho com os povos indígenas também, como ele falou, né? Se for muito rápido, a gente consegue. É rápido? Vai lá. Bom, boa noite, gente. Boa noite, Tiago, Grace,
Tacumã, Cris. Bom, eu vou fazer o protocolo, né? Meu nome é Carlos, sou um homem branco, hétero, barbudo, habitante das cidades, o que me torna basicamente um suco concentrado de todas os males que a nossa civilização já foi capaz de produzir, né? Mas, enfim, muito coincidentemente, nesse último sábado, eu estive no Museu das Favelas, aqui no centro de São Paulo, e eu tive a oportunidade de conversar com Lídia, Ivone e José Pancararu. Talvez a Graça conheça eles, porque eles são habitantes originários de lá, embora vivam aqui na cidade, né? E essa conversa com eles me fez pensar muitas coisas, assim, né? A respeito do que seria esse contexto do indígena vivendo num centro urbano, né? E eles são habitantes ali do Real Parque, que é uma comunidade na Zona Sul aqui de São Paulo, e elas contavam, né? Eles contavam que eles sofriam muito preconceito ali dentro, né? Daquela comunidade pelo fato de serem indígenas, porque ainda faziam os rituais, aquela coisa, não sei o que e tal. Né? E aí hoje, né, quando eu vi esses filmes, né, eu fiquei pensando assim, né, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu acho que perpassa, né, todos os filmes que a gente viu hoje, é essa ideia de que, enfim, as florestas e o reflorestamento, tudo isso passa muito pela ação humana, né, quer dizer, essa ideia de uma natureza que é intocada, né, não sei o que tal, isso não existe porque ela só existe enquanto tal por conta da ação dos povos indígenas, né? E ao mesmo tempo é isso, né? Quer dizer, a gente vê que essas coisas acontecem porque houve muito retrocesso, né, em relação às políticas, enfim. E a minha pergunta, né, pensando nisso que eu conversei com Lídia, Ivone nesse sábado e vendo aqui agora, a minha pergunta para vocês seria essa, assim, né? Na visão de vocês, assim, vocês acham que a leitura que nós fazemos, né, povos não indígenas, que nós fazemos a respeito de vocês, povos indígenas, ela avançou ou ela regrediu? Ou ela fez as duas coisas ao mesmo tempo? É isso. Respondendo e fazendo consideração. Desculpa, como que é seu nome? Carlos, eu estou muito desmemoriada de nome. Eu não conheço os parentes, mas com certeza acho que meu companheiro deve conhecer. Bom, essa sua pergunta é interessante, mas vou tentar ser breve aqui para os companheiros conseguir responder. Quando você pergunta, né, se vocês ainda têm um conceito assim diferente, para dizer o mínimo, sobre a gente, mas eu acho que a gente, assim como tudo no Brasil, passa de fato por uma questão de educação, de ensino, né, e a gente vê que esse processo de aprender, né, e de enxergar como a gente vive, como a gente já começou errado, né? E é uma coisa muito louca, porque essa forma, né, essa estrutura de ensino e de educação, ela é perpetuada até hoje. Né? Até hoje, por exemplo, a minha filha ela estuda fora da aldeia, ela estuda na escola da cidade. E esse dia ela chegou para mim e falou, né, mamãe, por que ainda eles falam que é dia do índio? Porque em casa a gente fala e conversa tudo. Enfim, só para mostrar que esses conceitos não é nem por a gente, sabe? É para uma estrutura mesmo, né, de um sistema que é falido, né, que a gente sabe que não funciona, mas não sei que peste que ele continua aí perpetuando, né, os anos, enfim, e em algumas vezes ganha um reforço nos lugares racistas, que aí ganha mesmo, né, como forma de inferiorização, enfim, de diminuir a gente. Mas o que a gente vem de encontro com isso, né, que é um lugar também que eu me coloco, né, que é nesse cinema educação também, né, da gente poder repensar, né, reimaginar uma educação diferente, né, porque também acho que o cinema também traz isso um pouco, né.
Acho que de uma forma de entender, né, e da gente absorver como que a gente é diverso também, né, como a gente não vive só na aldeia, né, como que tem parentes também na cidade, né, e como a gente faz esse trânsito, né, como a gente não fala só nossa língua, como a gente domina também outras línguas também, que não só a nossa, nem o português. Né, eu falo 3 línguas, não, o português, a minha e o espanhol, porque eu sou de fronteira, né, o meu povo, mas tem parentes aí que falam muitas outras línguas. Né, então, acho que ainda, né, infelizmente, né, o Brasil ainda ele tem essa concepção infeliz, né, digamos assim, de como enxergar ainda essas populações, né, que são muito ricas. Mas, enfim, eu vejo essa possibilidade de mudança no cinema, no audiovisual, nas pessoas criativas, né, indígenas, que não só trabalham através da imagem com audiovisual, mas através de outras linguagens, né, a linguagem das artes, propriamente dito, né, das linguagens visuais, né, das artes visuais, enfim, vários outros mecanismos também, né, artísticos, né, como a música, enfim, em vários outros lugares, que também é muito, acho que vem muito desse encontro também de poder reforçar, né, a nossa real característica, que hoje acho que a gente vê muito isso também, né, que hoje o indígena ou o índio, como a maioria das pessoas ainda insiste, tem uma cara, né, não tem uma cara, né, a gente tem um pertencimento, né, e esse pertencimento tem uma história por trás. É muito de entender isso também, né, que hoje não é só preto no branco, né? Tem várias, acho que várias tonalidades dentro, né, dessas 2 cores. Mas, enfim, acho que eu não sei se eu respondi, que eu vou passar aqui, senão não vai dar tempo deles falarem. Enfim, e agradecer também de novo, viu, que aí já é a minha despedida. Muito obrigada. Então, se vocês tiverem considerações finais também para falar, senão... Agradecer, né? Agradecer a todos pela presença, agradecer Tiago, Márcia, Kleber, Késia, todo mundo do IMS, pela acolhida. Convidar todos para assistirem as outras sessões, que foi muito interessante para a gente participar desse projeto, propor essas leituras para os filmes. E talvez pensar que a gente está falando, né, falou sobre a ministra dos Povos Originários. Pela primeira vez no Brasil, nós temos uma ministra dos Povos Originários. Podemos, só para a gente refletir no fim dessa sessão, qual a participação dessas imagens, desses filmes, nesse processo que culmina com a criação do Ministério dos Povos Originários. Então, agradecer a todos, né, os nossos companheiros cineastas por fazerem isso, que é importante para todos, né, no Brasil, para eles, para a gente, para o país inteiro. Então, obrigado mais uma vez e agradeço e convido a todos para assistirem as outras sessões. A plataforma é uma plataforma... Como é o nome? Rede... Catahirine com H. K-A-T-A-H-A-R-I. H-I, desculpa. R-I-N-E. Catahirine com H. É uma plataforma que está sendo lançada essa semana de cineastas mulheres. Também um trabalho muito bonito, da Mari Correia, da Grace, de mais um conjunto de mulheres. Tá? Muito obrigado. Só agradecer pelo espaço, IMS, equipe do audiovisual, Kleber, Tiago e outros, né? E o Christian, Graciela também está aqui, vocês, todo mundo, ficaram aqui com a gente. Eu acho que uma coisa importante, né? Estamos trazendo e demarcando essas telas, onde estamos representando cineastas indígenas, comunidades indígenas, através do cinema, através do audiovisual de cada comunidade indígena no Brasil. Então é isso. Obrigado e vamos
para a próxima sessão, amanhã, depois da manhã. E acompanha nosso Instagram também. Segue a gente. E tem meu filme também, curta-metragem. A Febre da Mata está na plataforma também, no outro plataforma que chama Sesc TV Digital. Se vocês querem assistir também, está lá disponível. Que eu fui convidado pela 12 cineastas, qualquer lugar do mundo, tem dos Estados Unidos, da Grécia, da Índia. Eu fui um dos convidados para produzir curta-metragem também, que chama A Febre da Mata. Está disponível lá, se vocês querem assistir. É isso, obrigado. Obrigado, Grace. Obrigado, Taku. Obrigado, Graça. Obrigado, Taku. Obrigado, Christian. Obrigado aos nossos intérpretes. A vocês que estão aqui, continuem acompanhando a programação da mostra, que segue até o final de maio. Boa noite para todo mundo.